Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é um dos mais jovens parlamentares aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele também obteve mais de 60 mil votos. O meu entrevistado é o deputado estadual Manuel Rocha. Deputado, bem-vindo ao programa Questão de Ordem. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Bacana bater um papo aqui com nossos amigos que assistem o programa Questão de Ordem. Deputado, vamos iniciar falando da sua carreira política. O senhor iniciou da política muito jovem, né? O senhor tem o seu pai, que é deputado federal, pelo 12º mandato consecutivo e, obviamente, o senhor herdou essa herança política, né, deputado? Fala pra gente um pouco dessa relação com o seu pai. Eu comecei muito jovem, Fernanda, né? Em 2012 fui eleito prefeito de Coribe, aos 28 anos de idade. Naquela legislatura eu fui o terceiro prefeito mais jovem de todo o estado da Bahia. Venho de uma família política. Minha avó, Dona Olga, foi a primeira prefeita do estado da Bahia, eleita no ano de 1967 na cidade de Igaporã. Então, evidentemente que desde pequeno eu respiro política, né? Mas eu costumo dizer que a gente entra na política inspirado pela família, mas permanece porque gosta. Eu realmente tenho essa vocação, estou na política porque gosto, me sinto realizado. Graças a Deus, na minha cidade fiz uma grande gestão. Após 8 anos saí com avaliação, aprovação de 90%, fiz o meu sucessor e aí desde então segui pela caminhada aí para me eleger deputado estadual no ano passado. Deputado, muitos legisladores saem do executivo e vêm para aqui para o parlamento baiano, né? O senhor fez o caminho ao contrário, fez esse mesmo caminho, saiu do executivo, veio para cá, mas alguns saem do parlamento e vão para o executivo. O senhor, qual a diferença do executivo para o legislativo? E após o senhor chegar aqui no parlamento, eu gostaria de saber se o senhor tem vontade de retornar ao executivo. O executivo você pode realizar, você tem a caneta na mão para poder fazer, para você entregar, né, para você atender de forma mais rápida e efetiva a demanda da população. Como eu disse, né, terminei minha gestão com 90% de aprovação, cravei, graças a Deus, o nome na história do município de Coribe, porque consegui transformar a minha cidade, né, entregando obras importantes para o povo coribense, como um hospital, né, com resolutividade para realizar cirurgias eletivas, água tratada para a população, energia elétrica pela zona rural. Isso é muito gratificante. Já aqui no Legislativo, o trabalho é mais de debate, do discurso, da cobrança, né, uma atividade também gratificante, né, que já me sinto bastante realizado, já cheguei com essa experiência política, mas são duas atividades distintas, mas as duas importantes para que a gente possa trabalhar pela nossa sociedade e pelo Estado. Mas o senhor voltaria a se candidatar a eleições já no próximo ano? Muitos legisladores aqui vão se candidatar à prefeitura. Veja bem, na política a gente não pode dizer que dessa água a gente não bebe mais, mas em relação ao município de Coribe, meu trabalho está realizado. Eu preguei lá uma renovação, né? Coribe sempre ficava entre dois grupos políticos com candidatos que já tinham tido alguns mandatos de prefeito. Eu preguei uma renovação, coloquei também um candidato muito jovem, um médico, que nunca tinha tido um mandato eletivo. E eu prego essa renovação. Todos têm a oportunidade, de poder contribuir com o desenvolvimento da cidade, do nosso estado. A gente não pode ficar refém, né? Um município, principalmente de pequeno porte, é um nome específico. Então, prego a renovação em relação a Coribe. Né? Foi um período muito gratificante, me orgulho demais por ter sido prefeito. Né? Tenho a confiança, graças a Deus, e o respeito da população coribense, mas meu trabalho lá, né, já está feito, uma página virada, e agora, né, pretendo trabalhar para Coribe aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor é bem jovem, 39 anos, mas o senhor já passou por alguns partidos, né? O PSL, o PFL, o PL e agora o União Brasil. Fala para mim por que essas mudanças, deputado? O que te inquietava? Não, na verdade, o PFL e o Democratas é o atual União Brasil, né? São partidos com a mesma raiz, mas né? teve a junção com o PSL, né? E aí eu saí para o PL na época por uma conjunção, né, de política estadual, né? Era um partido que deu condições para que eu me candidatasse até prefeito de Coribe, né? Todas as alianças no município de Coribe, na época também sobre um pedido, né, do deputado Zé Rocha, e depois de 8 anos retornei, né? A origem da União, né, que tem lá nessas raízes do PFL e Democratas. Então, na verdade, são dois partidos, né, nessa curta trajetória política. Partidos, né, que me orgulho, né, de ter sido filiado a eles e que realmente a gente conseguiu construir uma história de trabalho juntos.
Deputado, em relação a essa definição, o senhor saiu do PL e foi para o União Brasil. Na época, eu lembro que no meu site, no Bahia Repórter, eu dei um furo que seu pai sairia da base do governo e iria para a base de ACM Neto, que foi candidato nas eleições de 2022 a governador do estado, mas não se elegeu. E diz que um dos acordos seria a prefeitura de Camaçari apoiá-lo. Isso é real, deputado? Fala para a gente. Fernando, na verdade, a gente deixou a base do governo. Eu fui prefeito em Coribe, na base do governo do estado, durante 8 anos. O governador Wagner, depois o governador Rui Costa. Mas no final, a gente sentiu um distanciamento, né, por conta, né, da questão regional lá. Em Coribe, no ano de 2021, a gente recebeu o presidente Bolsonaro em Coribe. Eu já não era mais prefeito. E foi bem naquela época que Rui Costa estava brigando com o Bolsonaro. E a gente não pode deixar, independente de diferença ideológica, receber um presidente, né, numa cidade tão pequena como Coribe. A partir da ida do presidente lá, né, e também influenciado por aquela briga entre PT, né, e os bolsonaristas, a gente se sentiu realmente desprestigiado por conta do governador do estado, né, por conta dessa ida de Bolsonaro em Coribe. Então não teve outra alternativa senão a gente seguir o nosso caminho. Então conversamos com o então pré-candidato ao governo ACM Neto, que nos deu total apoio para essa aliança que foi formada. Evidentemente que o governo do estado veio em cima das nossas bases políticas, né, para tentar derrotar tanto o deputado Zé Rocha quanto a mim nas eleições do ano passado, mas com muito trabalho a gente conseguiu vencer. E realmente Camaçari fez parte desse apoio, nessa compensação para que a gente pudesse conquistar a vitória no ano passado, e foi fundamental, né? Eu tive na cidade de Camaçari quase 17 mil votos, a quem eu agradeço demais a população de Camaçari por ter confiado nesse jovem, um jovem que veio do interior, que era desconhecido na cidade. Fui apresentado lá pelo grupo do nosso prefeito Elinaldo, Éder Almeida, que coordenou a minha campanha, diversos vereadores, e a gente agora tem que retribuir, evidentemente, uma votação tão grande. Poucos deputados têm uma votação tão expressiva em uma única cidade, né? Eu sou muito grato a Camaçari, que foi muito importante para a minha eleição. Então, o senhor acha que essa decisão foi acertada, deputado? Não foi acertada porque a gente não pode ficar num lugar onde a gente não é bem quisto, né? E a gente não se sentia mais confortável no grupo do então governador Rui Costa, né? E até durante 8 anos, eu não vou negar, né? Houve muito investimento por parte do governo do estado no município de Coribe. Eu não sou daquele político que cospe no prato que comeu. Tanto que as antigas publicações que eu tinha com o governador, com secretários de estado, eu deixei todas nas redes sociais, né? Porque eu não posso apagar uma história de parceria de trabalho que foi feito no município. Mas saí de cabeça erguida, comuniquei aos meus aliados políticos, à minha população, aos meus eleitores, à minha gente, porque eu estava saindo, né? A gente não estava se sentindo bem politicamente, a gente não conseguia marcar uma audiência com o prefeito, com a liderança, a gente não conseguia, né, levar os benefícios do governo do estado à nossa gente. Então tive que seguir um novo rumo, fui muito bem acolhido, agradeço a ACM Neto, participei ativamente da campanha dele, né, rodamos toda a Bahia, levamos a nossa mensagem. Infelizmente, a população escolheu uma outra alternativa, mas sigo na oposição, né, em reuniões constantes aí com a ACM Neto, para que a gente possa levar adiante, se Deus quiser, um projeto inovador para o nosso estado. Deputado, com essa sua pouca idade, o senhor já tem experiência na política, tanto na base governista também como na oposição. Qual a diferença, deputado? Na oposição é muito mais difícil da gente conseguir entregar, principalmente numa oposição muito acirrada, como foi essa aqui do nosso estado. Veja vocês que, para poder entregar, você tem que ter um alinhamento com o governo do estado, né? Quando a gente estava na base do governo, a gente conseguia viabilizar obras, projetos através das secretarias. E agora, apesar de o governo ter a obrigação de governar para todos, a gente não tendo esse alinhamento, fica mais difícil. Mas a nossa voz é o nosso instrumento aqui no parlamento, de cobrança, de crítica construtiva, uma oposição que eu disse no meu primeiro discurso, Fernanda, que não é uma oposição contra um governo, contra um partido ou contra uma pessoa. É uma oposição a favor da Bahia. Não tem um constrangimento nenhum de reconhecer um trabalho que o governo do estado fizer, importante no interior do estado, para uma cidade onde tiver atuação política. Agora, eu cobro de forma firme e veemente, respeitando, né, sem agressão, sem ofensa pessoais, todos os problemas que nosso estado passa e sofre, né? Dentre eles, problemas que foram debatidos amplamente na eleição do ano passado, a questão da regulação, a questão da segurança pública, a questão da má qualidade da educação, são problemas que ainda estão aí, né, para serem enfrentados. O novo governo tem 9 meses, não é isso? Completados agora. Eu sempre questiono aqui os legisladores a respeito da oposição. O senhor acredita que a oposição está tímida? Eu
estou aqui na casa há quase 20 anos, entrei aqui no parlamento muito jovem, então eu sempre comparo as oposições. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que a oposição atualmente está mais tímida, deputado? Não acho que está mais tímida. Pela força do rolo compressor do governo, a bancada de oposição encolheu, né? A eleição elegeu 31 deputados da oposição, 32 do governo, né? Quase que a Assembleia estava dividida. E depois da negociação de cargos, a gente sabe que acontece isso na política, a bancada da oposição minguou para 20 deputados. Mas cada deputado tem um estilo de fazer política, entendeu, Fernanda? Tem um deputado que é de usar a tribuna, tem um deputado que é de atuar mais na imprensa, tem um deputado que faz a oposição mais no campo, lá na base, no município. Então a gente tem que respeitar cada estilo. Isso, inclusive, foi discutido recentemente numa reunião que a gente teve com a Semineto, né, com a bancada do União Brasil. Já que o senhor está falando a respeito dessa reunião com a Semineto, saiu muito na imprensa e foi divulgado, eu também conversei com alguns legisladores nos bastidores, que o ex-prefeito de Salvador e também o candidato ao governo do estado em 2022, a Semineto, deu uma chamada em deputados da oposição. Isso foi verdade, deputado? Não teve uma chamada. Na Semineto, ele nunca ligou para qualquer deputado cobrando posicionamento, orientando. Ele respeita a atuação parlamentar de todos nós, do mandato. Foi uma reunião da bancada do União Brasil, primeiro para tratar das comissões provisórias, né, no interior da Bahia, por todos os municípios baianos, para a gente já começar a se organizar para as eleições municipais. E segundo, evidentemente, foi tratado a nossa atuação aqui no Estado, na Assembleia, enquanto oposição. Mas foi uma discussão muito respeitosa, não teve puxão de orelha em ninguém, chamado em ninguém. Foi discutido que a gente precisa realmente apontar caminhos para o governo do Estado. Não pode, diante de tanto crime que tem acontecido na Bahia, né, casos realmente que assustam a todos nós, a gente tem que apontar, né? Não apontar só criticando, fazer a crítica pura e vazia, criticar apontando caminhos, dizendo que o governo do estado tem que investir em tecnologia, tem que, né, abrir vagas para novos agentes de segurança pública, polícia civil, polícia militar, dar condições para que os prefeitos possam, de forma colaborativa, ajudar no combate ao crime. Então, é uma oposição propositiva, uma reunião de bancada bem bacana e não teve nenhum tipo de estranhamento, né, como a imprensa colocou. Evidentemente que numa reunião dessa existem pessoas que pensam de forma diferente, às vezes você pode ter uma discussão mais acalorada, mas todos nós estamos unidos no mesmo propósito de fazer, né, oposição ao governo do Estado e de forma alinhada, conjunta e unida. Deputado, o senhor é do União Brasil, é um partido grande, né, que já nasceu grande com a junção do PSL e do Democratas, mas há muito questionamentos, principalmente na relação nacional do União Brasil. O senhor acha que o União Brasil ele perdeu um pouco a identidade? Qual a opinião do senhor? Mas o senhor vai me responder após o intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Manuel Rocha. Deputado, no bloco anterior eu questionei ao senhor a respeito do União Brasil. Se o União Brasil perdeu um pouco de identidade, qual a opinião do senhor a respeito disso, principalmente nacionalmente, deputado? Fernando, inegavelmente existe uma confusão na cabeça do eleitor, né, que votou no União Brasil em relação à posição do partido a nível federal. A União Brasil hoje tem 3 ministérios, deputados votando com o governo federal lá em cima, o governo do PT, e aqui na Bahia a gente fazendo essa oposição também ao governo do PT. Mas eu penso que isso é do jogo político, né? Não existe identidade, nós apresentamos um projeto que infelizmente não foi vitorioso nas urnas, e para você governar, você tem que governar com o governo que está lá, né? O governo, tanto federal quanto o governo estadual, foram escolhidos e eleitos pela população brasileira, pela maioria dos brasileiros e brasileiras. Então a gente tem que respeitar, né, o projeto que foi eleito nas urnas, apesar de não concordar, é claro. Então, alguns deputados, né, se alinham de forma fisiológica, né, por conta de cargos, outros por conta de emendas, né, para poder atender às suas bases no interior. Existe uma demonização da emenda parlamentar, quando sai uma notícia no jornal, o deputado federal recebeu tantos milhões de emenda parlamentar para votar em projeto tal, esse dinheiro não vai para o bolso do deputado, ele é revestido em obras e benefícios para a população baiana de suas bases, mas inegavelmente um partido que, né, a nível nacional está parte dele fazendo sustentação ao governo aqui na Bahia, fazendo oposição, gera uma dúvida na cabeça
da população, mas eu acho que isso é uma coisa pontual por conta do resultado das eleições e não penso que houve perda de identidade do partido, não. Deputado, o senhor falou em emendas. Qual a expectativa da oposição em relação às emendas impositivas aqui do parlamento? A gente espera que o governador cumpra o compromisso de pagar as emendas, né? Houve um período muito ruim para o parlamento baiano, do governo passado, o governador Rui Costa, que não pagou as emendas dos deputados estaduais da oposição. A emenda é impositiva, existe uma obrigatoriedade da lei, né, que determina o pagamento dessas emendas para que os deputados possam, evidentemente, mandar destinar para suas bases de atuação, ambulância, ônibus escolares, equipamentos de hospital, obras, e não se sabe o porquê o governador Rui Costa não pagou isso, né? Inclusive, o deputado Robinho entrou na justiça e conseguiu uma liminar, uma decisão favorável, determinando que o governo pagasse. O governador Jerônimo, pelo menos no discurso, sinalizou que com ele vai ser diferente, que vai pagar, né? Se comprometeu, inclusive, de antecipar uma parte das emendas para os deputados novatos, liberou, né, recentemente alguns equipamentos de saúde. A gente espera que o governo do estado apenas cumpra a lei, não está fazendo favor a ninguém, né, benesse a ninguém, é cumprir a lei para que os deputados possam indicar no orçamento, né, do estado essas emendas que vão beneficiar o povo baiano. Deputado, fala para a gente um pouco a respeito da Comissão de Agricultura, a qual o senhor é presidente. Eu tenho acompanhado as comissões, eu vi que já teve reuniões até em loco, né, na cidade de Irecê, e há expectativa também para ir para outros municípios. Fala para a gente a respeito. Bem, Fernanda, graças a Deus, a Comissão de Agricultura, na qual eu tenho a honra de ser presidente, tem sido avaliada como uma das mais atuantes aqui da Assembleia Legislativa. A gente escuta isso aí praticamente, né, todos os meses. Eu fico muito gratificante, mas isso é graças também à atuação dos deputados e deputadas que estão na comissão, deputados atuantes, comprometidos. A gente até hoje nunca caiu nenhuma sessão, nenhuma reunião da Comissão de Agricultura, todas as sessões concoram, debates importantes, todos os projetos de lei e assuntos que são de interesse do agronegócio baiano passam pela Comissão de Agricultura. Assuntos importantes já foram debatidos lá, como a importação das amêndoas de cacau, né, vindo do continente africano, né, que chegam ao nosso estado, ao nosso país, pelo porto de Ilhéus. A questão da deficiência energética para os grandes e pequenos produtores do nosso estado, deficiência energética, onde a gente recebeu o presidente da Coelba. E foi uma discussão bem acalorada. Bem acalorada, né, os deputados, né, um quórum qualificado. Essa audiência pública foi em conjunta com a Comissão de Infraestrutura. Deputados até de outras comissões e da Assembleia foram lá prestigiar esse bate-papo, cobrado do presidente da Coelba explicações do porquê tanta demora para poder ligar uma energia, atender um pedido do consumidor, para um produtor poder ter energia para poder irrigar a sua área. E houve um resultado prático porque a Coelba mudou o comportamento. Hoje em dia existe um relacionamento muito mais próximo com os deputados. Então a gente tem feito debates importantes e o que mais importante tem apresentado resultado, porque eu sempre falo, é importante a gente debater, é importante a gente discutir, mas muito mais importante é a gente apresentar resultados para a população baiana. E nesse sentido, a gente tem saído aqui na Assembleia, a gente tem rodado todo o estado da Bahia, em parceria com a Comissão de Infraestrutura, realizando audiências públicas itinerantes. Já fomos lá em Irecê, fomos em Luiz Eduardo Magalhães, em Mucugê, vamos em Juazeiro, vamos também lá em Ilhéus, em Porto Seguro. A gente tem rodado a Bahia para poder se aproximar da população. Para que a população, Fernanda, possa conhecer o trabalho do deputado. O deputado sai aqui do gabinete com ar-condicionado e vá percorrer as cidades baianas, levando a discussões para que a gente possa ouvir a população e transformar, né, as ideias, as discussões em projetos de lei, em debates aqui na Assembleia. E isso só está sendo possível graças ao nosso presidente da Assembleia, Adolfo Menezes. Eu gosto de registrar isso aí também, que tem dado suporte para que os deputados possam ir. A TV Assembleia tem acompanhado a gente em diversas audiências itinerantes. Então fica aqui o nosso agradecimento de público ao presidente Adolfo Menezes por assegurar que a Assembleia possa rodar, está rodando, né, no interior da Bahia, através da Comissão de Agricultura, através da Comissão de Infraestrutura. Deputado, o senhor falou para a população conhecer o trabalho do deputado. O senhor acha que a população desconhece qual o trabalho do parlamentar, que é fiscalizar o executivo, elaborar leis, promover essas discussões? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Acho sim que muita gente desconhece a atuação do deputado, que às vezes a população cobra, o deputado tem que fazer tal obra, e o deputado não faz obra nenhuma, quem faz obra é o executivo, é a prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal. E também, muitas vezes, Fernando, não toma conhecimento, desconhece a atuação do deputado aqui.
né? O deputado que cobra algum posicionamento, que leva algum debate na tribuna, né? Que tem uma atuação muito ativa, muitas vezes a população não toma conhecimento. Por isso a importância dessas comissões itinerantes, da gente fazer esses debates nas cidades e também da TV Assembleia, né? Da TV Alba, de poder, através dos programas, através de toda a abertura que vocês dão aqui aos deputados, de divulgarem a atuação dos seus mandatos parlamentares. Por isso fica aqui também o parabéns à TV Alba por esse brilhante trabalho de ajudar na divulgação do mandato parlamentar. Obrigada, deputado. O senhor concorda, eu sempre digo aqui com alguns legisladores, que as comissões, no meu posicionamento, é como se fosse o coração do parlamento baiano. O senhor concorda, deputado? Concordo, Fernanda. Eu sou apaixonado pelo trabalho da comissão, das comissões. Estou muito empolgado de estar participando ativamente como presidente da Comissão de Agricultura, porque é na comissão que o projeto de lei nasce, né? A primeira comissão por onde passa é a Comissão de Constituição e Justiça, onde se avalia a constitucionalidade do projeto, se ele está de acordo com a Constituição do nosso Estado. Se tiver de acordo, ele passa para a comissão temática do assunto do mérito do projeto de lei. No caso da agricultura, todos os projetos de lei que discutem ou debatem ou pretendem legislar qualquer tema da agricultura, do agronegócio, tem que passar lá pela Comissão de Agricultura. E é onde a gente amadurece, né? Discute o projeto, apresenta alguma emenda para que esse projeto já pronto vá ao plenário e lá no plenário também pode receber contribuições de outros deputados. Então, a gente precisa realmente ter comissões muito ativas para que a gente possa fazer esse debate e o projeto chegar bem maduro lá no plenário e seja aprovado. Então, a Assembleia tem comissões muito atuantes. Eu só estou na Comissão de Agricultura porque eu sou presidente e o presidente não pode participar de nenhuma outra comissão como titular, e aí não quis entrar como suplente para poder realmente focar no trabalho da Comissão de Agricultura. Mas temos lá Eduardo Salles, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, também que faz um grande trabalho, Comissão de Orçamento, Comissão de Saúde, de Educação. Então, todas as áreas, né, importantes para a sociedade, elas estão aqui representadas através de uma comissão. E tem deputados atuantes, ativos, que fazem esse debate durante as terças e quartas-feiras, que são quando as comissões acontecem. E realmente tem deputado que tem aquele perfil de estar lá na comissão debatendo, discutindo, levando o tema, né? Então, eu tive a sorte de ter deputados e deputadas comprometidos lá na Comissão de Agricultura. Deputado, o senhor está no seu primeiro mandato, o senhor já apresentou um projeto de lei aqui no Parlamento Baiano e o projeto já foi aprovado na CCJ, né? Como está a tramitação desse projeto? E fala um pouco para a gente a respeito dessa proposta do senhor, que pode virar lei caso seja aprovada no plenário da Casa. Fernando, o projeto de lei que eu apresentei, ele propõe a redução de carga horária em até 50% dos servidores públicos estaduais com alguma deficiência ou que tenham filhos, cônjuges ou dependentes com deficiência física. Ele é inspirado em um projeto de lei que já foi aprovado a nível federal, já existe uma lei federal que garante esse direito aos servidores públicos federais, e a gente propôs esse projeto aqui, que já foi aprovado, como você disse, na CCJ. Na verdade, o STF, em dezembro passado, já determinou a aplicação dessa lei federal, invocando o princípio da igualdade a todos os estados e municípios brasileiros. Então já é um direito assegurado pelo STF a todos os servidores públicos do país com algum tipo de deficiência ou que tenham, né, cônjuges, filhos ou dependentes. Mas como não existe uma regulamentação, uma lei estadual que garanta esse direito aqui no estado da Bahia, o servidor, para poder ter essa carga horária reduzida, precisa se recorrer ao Poder Judiciário. Então isso pode demorar alguns meses, alguns anos, a gente sabe aí a lentidão de alguns processos. Então eu pretendo com esse projeto de lei que esse direito seja assegurado de plano ao servidor público que se enquadre nessas condições. E aí a perícia médica vai indicar esse percentual da redução da carga horária, que pode ir até 50%. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor e espero tê-lo mais vezes aqui no Questão de Ordem, também no projeto de lei, para discutirmos temas relevantes aqui do Parlamento Baiano e também sobre a sua trajetória política. Obrigado, Fernanda, pelo convite, obrigado aqui ao programa Questão de Ordem e a todos vocês da TV Alba. Muito obrigado pela audiência, né, e pela participação. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.